qual vai ser o nome desse polígono aqui, ó? Se a gente conseguisse ligar todos esses pontinhos, né, ligar todos eles lá com segmentos de reta, né, sem ter essa essência aí, essa percepção, como se fosse um círculo ali ou uma circunferência, qual seria o nome desse polígono? Você saberia me dizer? Bom, tem uma dica aqui para você, tá? Porque a primeira coisa que você deve ter pensado é, poxa, mas quantos lados tem essa parada, né não? Então a dica é um polígono regular, cujo perímetro mede 200 centímetros e possui N lados. É uma dúvida, tá? Mas cada um desses lados mede 2%, né? Cada um deles aí mede 2% de N, que é o número de lados. Esse polígono é classificado como 1. Qual dessas alternativas você acha que é? A, B, C, D ou E? Então vamos lá, que a gente vai descobrir então que polígono é esse, né? Quantos lados, inclusive. Vou mostrar para você já já. Bora lá. Bora! Antes da gente resolver essa situação, é interessante, ou melhor dizendo, importante você saber que nós vamos ter duas formulinhas, duas regras, tá? Que eu quero hoje com a aula colocar elas dentro da sua mente e falar assim, não esquece mais, tá? Eu quero que você vá para a prova do Enem com essas duas regrinhas na mente, não pode esquecer. Porque quando a gente fala de polígonos regulares, na maioria das vezes, a gente acha que basta saber que eles têm lados iguais, né? Todos os lados congruentes, ângulos internos iguais e está tudo certo. Não, não, não. Eu vou mostrar para você duas regrinhas que o Enem adora cobrar. Bom, vamos lá, então, para a gente começar a ter uma introdução à nossa aula. Vamos resolver esse exercício, essa situação. Qual seria o nome desse polígono? Usando as dicas a dica, né, que nos foi dado ali, a gente tem, primeira coisa, para saber o nome de um polígono, tem que conhecer quantos lados ele tem. Então vamos usar a dica ali que nos foi passada. Bom, ele fala que tem N lados, né? Eu tenho aqui a informação, que é o número de lados desse polígono. Aí vamos fazer assim, hipoteticamente, depois eu mudo essa letrinha aqui, tá? Mas qual vai ser a medida do lado? Eu não sei quanto que é, né? Eu vou colocar aqui como uma dúvida por enquanto, tá? A medida do lado. Só que ele fala pra gente que cada um deles, né, ele mede 2% de N. Então, o que eu posso fazer para calcular esse X? Fazer 2% vezes o N. Então, eu já me livro ali da letrinha X e transformo tudo numa letrinha N só, não é verdade? E aí tem um detalhe, uma observaçãozinha que a gente tem. Ele falou que o perímetro é de 200 centímetros. Como que a gente calcula o perímetro? Eu posso somar a medida de todos os lados ou multiplicar ela por quantos lados esse polígono tem. Então, eu vou fazer assim, ó, N vezes o X tem que dar 200 centímetros. Como o X ele é igual a 2% de N, nós montamos uma equaçãozinha, organizando as informações aqui, a gente tem N ao quadrado. Vou fazer aqui um passinho para ir rápido, para você acompanhar comigo, ó. Vou passar o 100 multiplicando e o 2 dividindo. Tá? Para a gente não perder muito tempo, olha lá, vai ficar 200 vezes o 100 dividido por 2, que eu posso simplificar e vou fazer 100 vezes 100. Então, o nosso n ao quadrado vai ser igual a 10.000. Beleza? E como ele está ao quadrado, nós extraímos a raiz quadrada do outro lado, sem esquecer que vai ficar um valor positivo e negativo, né? Mas como é uma medida, eu vou usar apenas o valor positivo e 100 vezes 100 é igual a 10.000. Então, o nosso N é igual a 100. Então, eu preciso descobrir qual o número de lados para dar nome para esse polígono. Então, o nosso polígono aqui, ele vai ser 1. E agora, hein? Qual desses aí? Você poderia ir meio que por exclusão, né? Penta, alguma coisa, lembra de 5, então tá fora. O decágono é conhecido, vale 10, né? O icoságono, para quem não sabe, é o que tem 20 lados, tá bom? 20 lados. Então sobrou para a gente o hectágono. Esse é o nome do polígono que tem 100 lados. Conhecia esse cara? Tá aqui, ó, o nosso hectágono. É o nome do polígono que tem 100 ladinhos, 100 ângulos, e se ele é regular, todos os lados de mesma medida, todos os ângulos internos de mesma medida, tá bom? Então, é importantíssimo a gente saber qual é o nome dos polígonos. Isso por quê?
Dentro das fórmulas que eu vou mostrar para você nessa aula de hoje, tem uma, nós vamos falar de duas especificamente, que resolve um caminhão de exercícios na prova do Enem. Mas tem uma que às vezes o cara não dá o desenho para a gente, ele dá um nome. E aí, como eu disse agora há pouco, você conhecia, por exemplo, o icoságono, que é uma figura que tem 20 lados? Cara, se você não conhece, como que vai fazer? Como você vai colocar 20 ali? Você vai ficar perdido, não é mesmo? Então a gente precisa sim conhecer o nome dos polígonos. Aqui vai uma deixa para você, esses aqui são os principais, né, que a gente conhece ali. Vou até dar um tempinho para você tirar um print aí da tela, vou até fazer cara bonita aqui, ó. Aí, tira esse print para você ter esses principais nomes. O de 9 lados é o eneágono, gostaria de chamar a atenção, porque muita gente esquece dele, tá bom? Mas um outro print especial que você pode tirar é esse aqui, ó, tá? Que são aqueles polígonos que são, olha lá, onde tem o número de lados, eles são múltiplos de 10. Olha lá, ó. Decágono, icoságono, tricágono, quadricágono, enfim, né? Você tirar aí um print desse detalhe aí também. Pera aí, antes de tirar o print, deixa eu fazer uma carinha bonita aqui. Aí, isso. Tirou o print? Beleza. Aí tira desses daqui. Isso aqui não é tão, assim, tão importante, mas eu acho que rola um print também desses nomes para você lembrar. Depois faz uma listinha, coloca os nomes de alguns polígonos aí uma lista para você conhecer todos eles, tá bom? Então, o nome dos polígonos é importante para você saber. Mas agora, vamos para o que realmente interessa. É o seguinte, ó. Quando a gente fala dos polígonos, nós temos alguns que são essenciais. Por exemplo, aqui, esse cara que é o triângulo equilátero. O triângulo também é um polígono de 3 lados, tá bom? E quando a gente fala de polígonos regulares, a primeira coisa que a gente tem que sacar é que eles possuem todos os lados de mesma medida. Essa é a primeira sacada que a gente tem, tá? Então, todos os lados de mesma medida. Outra informação, todos os ângulos aqui, ó, também vão possuir a mesma medida. E aí um detalhe que a gente já tem que saber, né? Então, por exemplo, aqui no triângulo equilátero, a soma dos ângulos internos do triângulo equilátero vai ser de 180 graus. Por isso que a gente já sabe ali que aquele ângulo interno vale 60, porque tem 3 ângulos que são iguais, não é verdade? Então isso aqui é clássico. A gente começa, inclusive, por meio dessa estrutura. Essa que eu tenho que dominar. Agora, o que realmente eu proponho a você hoje, na nossa aula, é o seguinte: é você ter a sacada que, num triângulo equilátero, não basta saber somente disso que eu estou falando para você. Você precisa obrigatoriamente lembrar sempre dessa fórmula aqui. Essa formulinha, que é a altura do triângulo equilátero. Toda vez que você precisar calcular a altura do triângulo equilátero, basta multiplicar o lado dele, os lados são todos iguais, então você vai pegar o lado dele, multiplicar por raiz de 3 e dividir por 2. Guarda essa formulinha no coração, tá? Não esquece mais dela nunca mais, porque isso aqui salva a vida da gente na hora do Enem. Salva mesmo. Tá? Então, já guarda essa fórmula para a gente ganhar tempo. Pô, a gente sabe que tempo vale ouro na prova do Enem, né? Para você também fazer os exercícios com uma estrutura um pouco mais simples, não precisar de muitas contas, muitas regras. Então, já guarda essa informação do triângulo equilátero. Tá, mas o que mais que nos interessa? Por exemplo, tem um outro aqui que eu vou comentar com você, não faz parte aí dos principais, mas rola a gente lembrar de alguns detalhes dele. É o quadrado. Nossa, como assim o quadrado não é o principal? Lógico que ele é importantíssimo. Só que geralmente o quadrado é mais envolvido com cálculo de área e tudo mais, né? Mas deixa eu falar uma formulinha bônus aqui para você. Não se esqueça, né? Quadrados, 4 lados iguais, mas também lembra que a diagonal de um quadrado, basta você pegar o lado dele e multiplicar por raiz de 2, já dá essa medida. Isso aqui é um bônus, tá? Não é uma das duas fórmulas que eu proponho para você hoje. A primeira é aquela ali, tá? Que a altura é igual a L raiz de 3 sobre 2. Agora, vamos para o que interessa. O que vai nos interessar mesmo nos polígonos regulares é falar com relação à sua a medida dos ângulos internos desses polígonos aqui. Tá? Todos os ângulos eles são iguais. Mas como que eu faço para calcular a medida de um ângulo interno de um polígono regular? Então essa é a segunda formulinha que muita gente acaba esquecendo na hora de resolver os exercícios.
E aí, eu vou mostrar para você um macete para você não esquecer mais dessa fórmula, tá? O que que você vai fazer? É o seguinte, primeira coisa, é lógico, saber quantos lados, a gente vai usar a letrinha N para representar o número de lados, quantos lados tem um polígono. Então, nós temos aqui nesse exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é o nosso querido hexágono. É o hexágono regular. E o hexágono regular, inclusive, é o único que você consegue traçar todas as diagonais principais, ou seja, são aquelas que passam no centro dele, e você vai ter ali 6 triângulos equiláteros. É o único que a gente consegue traçar as diagonais principais e obter todos os triângulos equiláteros ali, beleza? Ou seja, todos os lados são iguais, e aí a gente já tem aquela, inclusive para achar a altura dele, se a gente precisar ali, né? Aquela informação. Mas beleza, vamos continuar aqui com a nossa essência, que eu quero falar do ângulo. Isso que me interessa agora, isso que eu quero que você aprenda nessa aula. Então, por exemplo, aqui nós já sabemos que ele tem 6 lados. Aí é o seguinte, vamos pensar numa estrutura. Eu preciso achar esse ângulo, meu Deus do céu, eu sei já que todos eles são iguais e eu esqueci da formulinha. O que que eu posso fazer para usar um macete e chegar nela? É o seguinte, tem 2 jeitos. Aí você escolhe um. Olha, 2 macetes para não esquecer mais da fórmula. Se bem que a fórmula é simples para decorar. Mas você pode fazer assim. Escolhe um vértice qualquer desse polígono. Por exemplo, escolhi aqui o vértice A. E você vai traçar todas as diagonais a partir daquele vértice. Todas elas. Olha o que vai acontecer. Você vai ter 1, 2, 3, 4 triângulos. Opa! Se tem 4 triângulos, olha o que eu vou apresentar para você agora. Se eu somar todos os ângulos internos, veja, eu vou estar somando esse com esse, já deu outro ângulo interno. Esse com esse, deu outro ângulo interno. Enfim, perceba que eu estou juntando os ângulos de todos os triângulos ali, inclusive esses aqui, que formam os ângulos internos do polígono. Então, eu vou tratar esse SI como a soma dos ângulos internos. Cara, do hexágono, eu vou ter 4 vezes 180. Por que 180, professor? É porque nós vamos ter aqui a ideia de 4 triângulos ali dentro, né? Escrever aqui sem preguiça aí, ó. 4 triângulos. Então, com isso, eu consigo achar todos os ângulos de aliás, toda a soma dos ângulos internos de um hexágono regular. Tá ok? E aí, olha o outro jeito que a gente pode fazer também, né? E é só fazer a continha de vezes, deixa eu já fazer aqui, com a soma dos ângulos internos, então vai ser 4 vezes 0, 4 vezes 8, 32, 720, tá? Então, nós temos lá todos os ângulos internos. Um outro jeito seria você fazer assim, ó, vou apagar aqui. Lembra que eu falei que a gente traça as diagonais principais? Então, você vai marcar um pontinho lá, que é o centro do polígono, e você vai verificar quantos triângulos você consegue formar ali dentro. Isso vai funcionar para qualquer polígono, qualquer um. Quantos triângulos eu consigo formar ali? Regular, equilátero ou isósceles, tanto faz. E aí você vai ter a seguinte essência, ó. Se você somar esse ângulo com esse com esse com esse, enfim, todos esses ângulos aqui, todos eles, você concorda que você tem a soma de todos os ângulos internos do polígono? Beleza, né? Só que todos eles fazem parte de ângulos de um triângulo. E olha só a sacada. Se eu fizer assim, ó, soma dos ângulos internos vai ser igual. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos, certo? Então eu vou fazer 6 vezes os 180 graus. Tá ok? 6 triângulos ali dentro. Depois eu vou fazer para os outros polígonos para você ver como que dá certinho. Se eu tirar, olha só, esses ângulos que eu estou destacando aqui, ó, em verde, esses ângulos são os ângulos daqueles triângulos. Eles formam juntos 360 graus. Então, se eu tirar 360 graus, também vai dar ali para nós a soma dos ângulos internos de um polígono de 6 lados. Polígono regular de 6 lados, tá? Então, eu posso fazer essa continha, pode fazer para você ver, vai dar exatamente o 720. Agora que você já sabe como calcular a soma de todos os ângulos internos, como que eu faço para calcular o ângulo interno? Poxa, quando a gente fala de um polígono regular, todos os ângulos são iguais. Então, o que eu posso fazer? Pegar a soma dos ângulos internos e dividir por quantos lados ele tem. Então, por exemplo, no caso do hexágono regular, eu vou fazer 720 dividido por 6,
e nós vamos obter 120 graus. Olha lá, tá? Então, veja como que funciona. Vamos pegar aqui um octógono agora, tá? E aí você tem dois jeitos de descobrir. Eu quero saber quanto que mede esse ângulo interno aqui dele, ó. Eu quero saber esse ângulo, ó, quanto que ele mede. Então, eu gosto muito de usar essa tática de, primeiro, a gente marcar, escolher um vértice e ligar qualquer um, tá? E ligar as diagonais, ó. Bom, e ligar as diagonais. Pá, pá, beleza. Professor, mas e se por acaso tivermos um polígono com um monte de lados, igual que foi aquele 100 aquela hora, né? Como que eu poderia fazer isso? Bom, olha o que a gente percebe. E você pode, se você esquecer da formulinha, você pode lembrar de fazer com um quadrado, fazer com um pentágono e com um hexágono. Faz 3 que ela aparece. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos. Nós estamos falando de um octógono, tem 8 lados, mas a soma dos ângulos internos, eu consegui formar 6 triângulos ali dentro, não é verdade? Olha lá, ó, 6 vezes 0, 6 vezes 8, 48, 10. Ou seja, se eu somar todos os ângulos, vai dar 1080. Pode usar aquela tática se você quiser também, ó. Marca lá. Poxa, eu tenho 8 lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados? Porque você vai precisar saber quantos lados tem, de qualquer forma. Se você já sabe que tem 8, você sabe que são 8 triângulos que você vai conseguir formar ali dentro. Vou desenhar eles para você ver, ó. Só que eu vou traçar as diagonais principais lá. Ou, na verdade, o que eu fiz? Marquei o centro dele e do centro eu liguei a todos os vértices, tá? E aí saiu esses triângulos aí. São 8 triângulos. Você faz assim, ó, 8 vezes 180, porque cada triângulo, a soma dos ângulos internos deles é 180, e tira 360 graus, que seria essa volta aqui, ó. Porque aí você está somando só esses caras que formam os ângulos internos, tá? E quando é polígono regular, o que a gente faz? A gente quer calcular o ângulo interno dele, então você pega a soma dos ângulos internos e divide pelo número de lados. No caso do nosso octógono, eu vou dividir 1080 por 8, tá? Então vamos fazer essa continha rapidinho aqui. 8 vai dar 1, vai sobrar 2, 28, 4, né? 4 é 48, vai dar 135 graus, tá? Então, no caso do octógono, é o que vai acontecer. E aí, qual que é o detalhe que chama atenção? O que chama atenção é o seguinte, você viu que nós tínhamos 6 lados e nós formamos 4 triângulos, ou seja, 2 a menos, 6 menos 2. Nós tínhamos um octógono e nós formamos 6 triângulos, ou seja, 2 a menos. Pode ver, agora eu vou falar desse daqui, deixa eu ver quantos lados tem esse para a gente calcular. Ó, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 lados. É um vamos levar o nome lá, eu já esqueci, ó. Aqui, ó, é o duodecágono ou dodecágono, tá? É o polígono de 12 lados. É esse carinha aqui, ó, bom? Então, o que a gente vai fazer? Veja, olha quantos triângulos eu consigo formar nele, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deixa eu ver se eu não esqueci de nenhum. Aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deixa eu ver se eu contei certo. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 triângulos, né? Então, eu consegui, 12 lados. Então, eu consegui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certinho, ó. 12 lados, n igual a 12. E nós conseguimos aí 10 triângulos. Sempre 2 a menos. Sempre 2 a menos. Por isso que a formulinha da soma dos ângulos internos vai ser igual. Você pega o número de lados, tira 2 e multiplica por 180. Olha lá, ó. Sempre dá para fazer isso. Ou você pode fazer assim, ó. A soma dos ângulos internos vai ser igual. Você sempre vai ter n vezes 180, porque sempre vai ter o número de lados, por exemplo, aqui tem 12, vai ter 12 triângulos ali dentro. E tira 360. Uma dessas duas regrinhas. Funciona, que é uma beleza, tá? Se você lembrar dos triângulos que você consegue formar ali dentro, né? Você, meio com as duas, para mim, as duas são simples, você escolhe uma delas aí e faz, tá bom? E aí, eu guardando essa fórmula, eu tenho o que nos interessa realmente, que é o ângulo interno desse polígono, que sempre você vai pegar a soma
dos ângulos internos e dividir por quantos lados ele tem. A outra fórmula que você vai precisar guardar no coração, então, é essa aqui, ó, tá? Guarde essa formulinha, beleza? Você vai ver o quanto vai ajudar. Então, são as duas fórmulas que nós vamos ter que guardar a partir de agora para fazer os exercícios do Enem envolvendo polígono. Essas duas te garantem muitos exercícios, mas muitos mesmo. A altura do triângulo equilátero e o ângulo interno de um polígono regular é aquele que tem todos os lados iguais. Beleza? Espero que essa aula ajude vocês, tá, a se prepararem melhor aí para a prova do Enem. Muito obrigado por estar assistindo aí nossas aulas e eu vou deixar para você aqui 2 vídeos, tá? Um com a nossa playlist de exercícios resolvidos de 2021, todos os exercícios do Enem de 2021 e o outro dos exercícios do Enem de 2022 para vocês aí mandarem bem nessa prova, beleza? Se prepararem de acordo. Bons estudos e até mais!